Oi, gente! Meu nome é Bianca Brasil e hoje eu estou aqui para cumprir a minha promessa de falar sobre o cocô, que no último vídeo eu coloquei que eu ia falar sobre o cocô e eu anotei aqui porque senão eu esqueço, sabe? Muita coisa na cabeça. E tanto assunto para falar, né? Então vamos lá. O cocô é muito importante. Se vocês soubessem no meu WhatsApp quantas fotos de cocô que tem, pois é, a louca do cocô. Adoro. Sabe por quê? Porque o cocô diz muito sobre a saúde, principalmente sobre a sua saúde digestória. É verdade. Então, vamos falar lá da medicina chinesa clássica, minha querida? Que, assim, claro que muita coisa a gente não sabe dizer com certeza se a origem é a história que contam, né? Mas a história do cocô que eu mais gosto é que os grandes médicos, né, daquela época, que eles atendiam ao imperador, atendiam os reis, eles eram os médicos da família imperial, da família dos reis, dos governadores, né? E os imperadores, esses reis, eles tinham a esposa e tinham muitas concubinas, né? E o médico não podia ter contato com elas. E aí uma das histórias que um grande professor meu me contou é o seguinte, que as concubinas ficavam numa tenda com véu, né? E que aí, para fazer o exame delas, elas só podiam colocar as mãos, então eles iam fazer o exame do pulso, que é um exame que eu amo fazer na medicina chinesa, e analisar o xixi e o cocô, né? Então ela fazia o xixi e o cocô, eles colocavam num potinho lá, ele ia analisar o xixi e o cocô das mulheres, né, da realeza, e o pulso. E aí eles conseguiam fazer um diagnóstico. Se o diagnóstico fosse bom, ele continuava atendendo a família real. Se o diagnóstico fosse ruim, né, e ele não conseguisse tratar o problema da pessoa, ele era decapitado. Então, os que sobraram vivos, né, eram bons mesmo, acertavam no diagnóstico e foram esses que escreveram os tratados, né, de acupuntura e de fitoterapia aí da medicina chinesa. Bom, então, lá na China, essa coisa de analisar o cocô se torna uma coisa muito importante, né? Hoje a gente tem, sim, o exame laboratorial de fezes, que ele faz a pesquisa, assim, de bactérias, de fungos, uma série de coisas. Mas, na anamnese chinesa, no exame clínico, né, e laboratorial chinês, não é esse tipo de pesquisa que a gente faz, né? O que a gente olha? A gente olha a cor, a gente olha o formato, a gente olha a consistência do cocô, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa saudável, ela faz cocô todos os dias pela manhã. Tá bom? Fazer cocô a mais pode ser bom, pode não ser, dependendo do aspecto do cocô. Mas vamos começar com uma base aí, pelo menos para mulheres, né? É muito mais comum homens evacuarem mais vezes por dia do que as mulheres, porque a natureza do homem é yang. Então, tem uma natureza mais forte para expulsar as coisas. A natureza da mulher é yin, então é uma natureza mais de reter do que de eliminar. Tá? Então, o normal para uma mulher aí seria evacuar uma vez por dia. Como evacuar é uma eliminação, é uma atividade para fora, né, de limpeza yang, então o certo é a gente evacuar pela manhã, tá? Acordou, evacuou, esse seria o mais correto. Tá bom? Aí, às vezes, dependendo da atitude da pessoa, dependendo de como ela vive a vida dela, se ela está em sinergia com os movimentos da natureza ou não, ela pode evacuar mais tarde, tá? Agora, o único horário que é preocupante evacuar é de madrugada, tá? E a gente pode estar tendo uma deficiência dos rins, se a pessoa levanta de madrugada para evacuar e as fezes muito moles, aí é uma questão preocupante que exige tratamento. Jordana, coloca aqui, evacuar de madrugada, fezes moles exige tratamento, tá bom? É uma condição um pouquinho mais séria, a gente tem que ter um olhar com bastante atenção aí
tá? E com um pouquinho de urgência pra gente tratar essa deficiência do rim, tá bom? Bom, então se você faz cocô uma vez por dia, já tá bem legal. Se você faz cocô uma vez por dia pela manhã, joia! Se você é homem, faz cocô 2 vezes por dia, beleza! Agora, isso a gente tá falando de frequência, tá bom? Frequência. No mínimo, uma vez por dia tem que evacuar, tá? Agora vamos falar de aspecto. A minha querida, maravilhosa doutora Manuela Screamin, ela batizou o cocô perfeito de cocô padrão FIFA, né? Que recebe o selo FIFA de qualidade. O que é o cocô padrão FIFA? Primeiro, ele tem que ter a forma da forma. A forma da forma. Bianca, o que é a forma da forma? Gente, o nosso intestino, quando ele é limpo, quando ele não tá cheio de coisas, cacas presas a paredes do intestino, ele é grossão assim, ó, né? Às vezes você vê criança fazer uns cocô grosso, você fala, como é que saiu esse negócio daquele buraquinho? Pois é, sai, tá? Então o cocô, ele deveria ter, assim, um diâmetro mais ou menos assim, tá bom? Isso é um cocô bonito. Então, ele tem que ser grosso, ele tem que ser inteiro, e não sair em pedaços, molenga, tá? Tem uma tabelinha que eu vou pedir para a Jordana colocar aí no vídeo, tá? Que é uma tabelinha bem legal para a gente ver o que é o cocô bom, tá bom? Bom, então voltando. Então ele tem que ser grosso, comprido e sair em um toletão ou vários toletões, tá? Esse é o cocô bonito. E às vezes eu falo com meus clientes, manda foto do cocô, né? Que manda foto, WhatsApp, cheio de foto de cocô, olha lá, nossa, olha, seu baço tá fraco, nossa, olha, você tá com calor no intestino, olha, você tá com estagnação no fígado. Então a gente consegue ver essas coisas. Tá bom? Então, no mínimo uma vez por dia, toletão bonito, aquele tolete bonito, gente, sabe? Um salame assim, ó, bonito, inteiro, né? Que pode ser um salame ou vários salames, mas o salame inteiro, não o salame em rodela, tá? Não é o salame fatiado. Cor. O cocô tem que ser castanho escuro, tá bom? Um cocô dessa cor aqui tá meio xoxo, tá? Pode haver frio no organismo da pessoa, ou um cocô muito escuro, né? Pode estar com um excesso de calor. Ele tem que ser assim, uma cor de Nescau, né? Uma cor de Toddy, aquele marrom chocolate ao leite mesmo, sabe? Então, no mínimo uma vez por dia, toletão bonito inteiro, cor de Nescau, cor de Toddy, um castanho escuro, tá? E a consistência, né, gente? Ele tem que ser consistente. Então, aquele cocô que você gasta um montão de papel higiênico, ele é péssimo, ele tá mole, né? E o cocô que você não gasta nada de papel higiênico, aí ele já pode estar um pouquinho mais ressecado. Então, ele tem que ter uma umidade, mas a umidade do cocô tem que ser o suficiente só para formar essa massa inteira e não para despedaçar e nem para ficar seco demais, aquele que machuca o fiofó na hora de sair, né? Sabe aquele cocôzinho de cabrito seco, ruim de sair, que machuca, depois você fica até assim para sentar, né? Que fica com dor no fundinho, né? Esse é um cocô seco. Então não pensa assim. A gente tem vários tipos de cocô, né? A gente tem esse cocô ao leite, lindo, tá? Bonito, inteirão, grossão, toletudo, assim, né? Próspero, né? Esse é o cocôzão bom. Agora, um cocô já meio bubbly, meio soufflé, meio choquito já não é legal, tá bom? E essa tabelinha que vocês vão ver aqui, ela vai mostrando os estágios, tá bom? E a gente vai desde o excesso, a gente vai do excesso para a deficiência, passando pelo cocô padrão FIFA, que eu já descrevi para vocês.
Então, quando a gente tem um excesso, a gente tem muito calor no intestino, né? O que o calor vai fazer? Ele vai fazer evaporar a água e aí ele vai ressecando esse cocô, né? E ele vai sair seco. O cocô também, daqui a pouco a gente vai falar de diarreia, isso é muito importante, que a gente tem 2 tipos de diarreia, tá? Então esse cocô vai ficando seco, a gente tem uma questão de calor que a gente precisa tratar com ervas frias, né? Com ervas refrescantes, né? Não tão frias, dependendo da idade do paciente. Se a criança é muito criança, se a pessoa já é muito idosa, a gente não pode usar ervas muito frias, que a gente prejudica o baço, tá? Mas a gente precisa eliminar esse calor para que o cocô volte para o padrão FIFA bonitão, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de diarreia, tá? A gente tem 2 tipos de diarreia. A gente tem a diarreia de excesso e a diarreia de deficiência, tá? Então, a diarreia de excesso é aquela explosiva, né? Você se peida todo, você vai dar um peidinho e você se borra inteiro, né? Aquela diarreia quando você tem uma infecção, quando você tem um patógeno, né? Quando você tem um agente patogênico e o seu organismo quer expulsar ele de qualquer jeito. Você come uma coisa estragada, né? Então é alguma toxina que está dentro do seu organismo que ele quer liberar. Aí você vai ter a diarreia de calor. Essa diarreia de excesso de calor, de toxina, depois que você coloca ela para fora, você se sente bem, você se sente melhor, tá? Essa é uma diarreia boa. Claro que a gente tem toda a preocupação de você estar se hidratando para você não perder fluidos corporais essenciais, tá? Mas é uma diarreia que a gente não quer cortar, tá? A gente quer cortar a perda de água, mas essa toxina tem que sair do seu organismo. Você não pode simplesmente ir lá tomar um remédio para parar a diarreia e aí essa toxina que está no seu intestino vai para onde? Vai ser reabsorvida e pode se transformar uma infecção em outro local do seu organismo. Aí é bastante perigoso, tá? Agora, aquela diarreia mole que não tem cheiro, que ela é mais clara, né? Falta cor, falta cheiro, e que depois que você tem a diarreia você fica fraco, essa é uma diarreia de deficiência de yang de baço. Aí a gente precisa tonificar essa diarreia, a gente tem que travar ela, tá? Então, o caminho para o tratamento da diarreia dentro da medicina clássica chinesa é completamente diferente para a diarreia de excesso, que a gente quer que esse intestino faça a limpeza, e para a diarreia de deficiência, que a gente quer cortar essa diarreia e tonificar o baço. O que é essa diarreia de frio no baço, né? É assim, o baço... Eu já falei para vocês que o alimento tem uma essência, uma vida, né? O baço extrai essa vida do alimento e joga o material morto, né? A matéria morta em forma de cocô para fora. Quando o baço está fraco, ele não consegue extrair a vida do alimento. Então, por mais que você coma, você vai ter uma anemia, você vai ficar fraco, você não vai conseguir absorver os nutrientes necessários para o seu corpo, né? Então, a gente tem que tonificar o baço para ele conseguir extrair, né, essa essência dos alimentos e você conseguir se fortalecer de novo. Outra questão é, às vezes, a deficiência do yang do baço é tão grande que começa a pegar os rins. Aí, às vezes, a deficiência do yang do rim começa a aparecer e aí a pessoa começa a evacuar de madrugada, cocô mole e, às vezes, até os pedaços do alimento inteiro. A pessoa vê o pedaço da cenoura, a pessoa vê o pedaço da batata, vê o pedaço da carne inteiro no cocô. Essa é uma questão preocupante que aí a gente tem que tratar rápido, tá? Porque isso pode levar a uma deficiência muito grave, muito rapidamente, dependendo do caso, tá bom? Então, essas são as diarreias diferentes. E voltando para o nosso cocô lindo, padrão FIFA, graças à doutora Manuela. Manuela, eu te amo. Que é o cocôzão grossão. O baço extraiu aquilo que era bom, né? Tem água o suficiente para dar essa forma, dar essa liga no cocô. O baço tá forte, ele tem forma, né? E
é um cocô que você deve ter orgulho, que a sua digestão está muito boa, a sua digestão está forte, o seu organismo, tudo que você come, ele extrai o que é bom e joga fora o que é ruim. Por isso que eu falei que quando você tem uma digestão forte, quando você tem um baço forte, não tem problema de comer besteira de vez em quando, porque o seu organismo vai pegar besteira, seja ela qual for, e vai extrair aquilo que é bom e simplesmente jogar fora aquilo que é ruim, né? E se você tem um padrão de estagnação de fígado, você come uma besteira, ele vai segurar o que é bom e o que é ruim. E aí ele vai distribuir o que é ruim para dentro do seu organismo, e aquilo que é ruim vai se tornar um com você, né? Então pessoas que têm muito calor, muita estagnação da energia do fígado, elas podem ficar mais ressecadas, muito calor no coração, pessoa muito agitada fica mais ressecada. Tá? E dependendo da estagnação de fígado, a pessoa fica pulando assim, ó, cocô mole, cocô seco, cocô mole, cocô seco. Nunca fica esse padrão FIFA lindo, maravilhoso, tá? Que aí é uma pessoa que tem muitos altos e baixos de tudo, de cocô, de menstruação, de pique, de ânimo, de emoções, né? Às vezes tá xoxa, às vezes tá explodindo, tá? Então todas essas são coisas que a gente precisa olhar com muita atenção, tá? Então preste atenção no seu cocô, olhe o seu cocô. Toda vez que você vê que seu cocô tá ficando aquele toletão assim, ó, de dar orgulho, sabe? Chama o seu bofe, chama a mulher que você ama e fala, olha bem, eu vou viver bastante, eu sou uma pessoa saudável, né? Faz um cocô em forma de coração, fala, eu te amo, meu baço tá dizendo que te ama, né? Porque o cocô é realmente algo que você deve ter muito orgulho se ele tá bonito, né? Ou que você deve procurar tratamento se ele não estiver bom, porque não é só, tô ressecado, não tô fazendo cocô. Às vezes é um calor no coração, né? Isso pode estar ressecando seu sangue, né? Ressecando sua pele, ressecando seus olhos, né? Te impedindo de dormir. Pessoas ressecadas geralmente têm a tendência de ter problema de insônia, de ter sono agitado, sonhar muito, tá? Então tudo isso está interligado. Não sei se vocês estão começando a se apaixonar pela medicina chinesa clássica, que nem eu. Não sei se vocês estão se apaixonando, mas eu gostaria muito de compartilhar esse amor com vocês. Então, como prometido no último vídeo, que eu já fiz até na sequência para não deixar de fazer, o cocô é muito importante, tá? Façam seus comentários, postem suas perguntas, né? Eu e a Jordana, minha parceira, a gente tá sempre aí para dar toda a atenção para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se vocês estão gostando das informações, vai lá, se inscreve no canal, vai, compartilha com os amigos, senta para conversar e fala de cocô, né? A gente que é da área da saúde, às vezes a gente saía de um laboratório de anatomia, saía, comia um churrasquinho na esquina, voltava pro laboratório de anatomia, falava de cocô, de xixi, de vômito, né? A gente também precisa parar lá com a nojinho, né? Do divertidamente, sabe, a nojinho que fica dentro da nossa cabeça? Porque a nojinho, às vezes, faz com que a gente não troque informações muito importantes, né? Mas muito importantes. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha um médico que ia em casa, ele vinha todo de branco com a maletinha, né? Com o otoscópio, ai que bonitinho, ele examinava, né? Palpava a nossa barriga, era uma coisa tão legal aquele médico de família, né? E hoje não dá para culpar os médicos, eles têm às vezes 10, 15 minutos para atender um paciente, como é que ele vai palpar o paciente? Não, a coisa é tudo muito rápida, já manda para fazer exame, olha exame, prescreve remédio. Não, na medicina clássica chinesa a gente fica uma hora e meia com o paciente em cada sessão. Meus pacientes idosos, pacientes que não falam português, eu acabo às vezes chegando a ficar 3 horas com o paciente, né, analisando ele todinho, por dentro, por fora, ver o que ele está sentindo, porque na medicina chinesa a gente fala dessas questões de emoções, que elas têm tudo a ver com a energia dos nossos órgãos, né, e o cocô, ele dá toda essa paisagem pra gente, que a gente pode avaliar, e isso foi escrito por grandes mestres, né, que vieram antes de nós, que precisam ser reconhecidos e que a gente tem que dar continuidade
a vida maravilhosa e o trabalho maravilhoso que eles fizeram, tá bom? Então, muito obrigada por estar comigo nesse momento falando de cocô. Bota sua nojinha quietinha lá no cantinho dela e vamos falar de tudo que pertence ao ser humano. Porque isso é a gente. Você é o que você evacua, tá bom? Então, gratidão por estar comigo e eu espero que eu possa estar com você no próximo vídeo. 再见